Você sabe o que significa quando um processo está em segredo de justiça? Esse tema pode gerar muitas dúvidas e por isso o quadro Pense Direito vai trazer alguns detalhes para que a gente possa entender mais sobre o assunto. Acompanhe. Segredo de justiça. Esse é um tema que desperta algumas dúvidas. As pessoas se perguntam por que determinados casos são publicados na mídia e outros casos ficam ocultos e a gente não sabe o que está acontecendo. Basicamente é o seguinte: quando estamos falando de processo judicial, a regra é que os processos são públicos. Então, em regra, todos terão acesso aos processos. Basta abrir o site do Tribunal de Justiça, pesquisar pelo nome da pessoa, pelo CPF ou pelo CNPJ, e aí você conseguirá ter informações básicas ali como os envolvidos, do que se trata a causa, as alegações ali resumidamente, né, os tópicos da causa e também as decisões dadas naquela causa. Tudo isso aí, em se tratando de processos públicos, as pessoas conseguem ter acesso. E os advogados conseguem ter um acesso além. Por mais que não seja advogado daquela causa, seja só um interessado, ou mesmo uma pessoa que esteja pesquisando causas para poder pesquisar teses, por exemplo, os advogados conseguem ver, além das decisões, eles conseguem ver as petições que tem naquele caso, os documentos também. Ok, essa é a regra dos processos que são públicos. Contudo, extraordinariamente, excepcionalmente, nós temos alguns processos que são sigilosos, ou seja, só terá acesso àqueles processos as partes envolvidas, o juiz, obviamente, os servidores que trabalham ali, da justiça, peritos, etc., e os advogados das partes, mais ninguém. São os casos que tramitam em segredo de justiça. E isso acontece seja por interesse público ou seja por interesse das vítimas, das pessoas envolvidas, né? Nem sempre são vítimas, como no caso de um processo civil, em que há um divórcio, para poder se resguardar a intimidade de quem está se divorciando, ninguém ali foi vítima de ninguém, mas ainda assim tramita em sigilo, justamente para se resguardar a intimidade, um processo de reconhecimento de união estável e de solução de união estável também, um processo que envolva pensão alimentícia para uma criança, processo em geral que envolvem crianças, né, menores de idade, tramitam em sigilo. Só essas pessoas que eu mencionei terão acesso, ok? Claro, isso tudo é excepcional. A regra é que o processo judicial será público, só que temos exceções. Na área criminal, por exemplo, se temos um caso em que há um crime sexual apurado ali, para poder resguardar a honra da vítima, aquele processo tramita em sigilo. Se tiver um crime de lesão corporal contra uma criança, também tramitará em sigilo esse processo, justamente para poder resguardar ali o interesse da criança, né? Poderá tramitar em sigilo esse processo. Enfim, isso tudo estamos tratando de processo. Só que eu abro um parênteses aqui para tratar de inquérito. Inquérito é aquele procedimento que vem geralmente antes do processo criminal. A maioria esmagadora dos processos criminais tem por antecedência um inquérito, que é aquele procedimento que tramita na delegacia para poder apurar a ocorrência de um crime ou não. No inquérito, a regra já se inverte. A regra é que os inquéritos são sigilosos. Claro, mesmo sendo sigilosos, algumas pessoas terão acesso. O investigado, seu advogado, o delegado de polícia, obviamente, né, os policiais civis envolvidos ali, né, que estão investigando, esses terão acesso ao inquérito. Mas terceiros não poderão ver aquele inquérito. A pessoa que for um terceiro que não mostre um interesse, né, jurídico naquele inquérito não poderá ter acesso, porque o inquérito, por excelência, ele é sigiloso, diferente do processo judicial. Esse, por excelência, ele é público. Temos exceções, mas a regra é que o processo judicial é público. Enfim, essas são algumas questões, então, sobre sigilo e sobre segredo de justiça.